Salmo de número 23. Glória a Deus. Salmo de número 23. Nós iremos ler o verso de número 4. Quem está me ouvindo da glória a Deus? Glória a Deus! Irmãos, eu preciso agradecer muito ao nosso Deus. Podemos estar aqui nessa noite. A boa honra, poder ministrar no Congresso dos Varões. Pastor, muito obrigado pela confiança, viu? O senhor sempre muito elegante, né? O senhor ainda quer ficar sem vergonha. Bom, Deus abençoe, muito obrigado. Michel, nós temos um carinho muito grande pela sua vida, tá bom, Michel? Muito obrigado mesmo a todos os varões. Como é o nome do grupo? Eu estou aqui, ouviu glória dos irmãos. Como é o nome do grupo? Se o altar der glória, já está bom, né, mano? Mas o altar não vai dar glória sozinho, a igreja também vai dar, né? Maravilha, que Deus nos abençoe, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Hoje foi um dia muito cansativo. Nós estamos desde as 7 horas da manhã ministrando. No final do dia agora, nós viemos lá da freguesia do homem, corpo querendo ficar já doente, por causa do dia exaustivo, né? Nós estamos aqui para a glória de Deus, irmãos. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ainda com você. Salmo de número 23, verso de número 4. Eu estava olhando essa Bíblia aqui, irmão. Essa é grande, hein? Rapaz, deixa eu dar uma olhada nessa. Irmão, você pode dar glória a Deus por isso aqui, irmão? Quem tem crente que é negócio de Bíblia, né? Olha isso. Glória a Deus! Isso aqui, irmão, se o capeta virar em seguida, ele vem e volta para trás, né? Porque não aguenta uma dessa, não. Eu acabei fechando sua Bíblia. Deus abençoe, meu irmão. Se quiser dar para mim, tá bem. Estou brincando, viu? Estou brincando. Salmo 23, verso número 4. Vamos ler a igreja toda mundo junto? Vamos ler? Eu não vou te cansar, tá bom? Prometo que eu não vou te cansar. Mas no treino, todo mundo vai ler o verso de número 4. No 1, 2, 3. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Isso. não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O versículo 5. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos teus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transforma. Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus. Irmãos, é uma alegria, como eu disse, estar aqui. Traga a paz do nosso pastor Robson Oliveira. Os irmãos recebem, amém? Amém! Me faça acompanhar da minha esposa, a irmã Raíssa, né? Desde as 7 horas comigo, para cima e para baixo. Ministramos em seminário hoje, né? E Deus nos trouxe aqui. E eu tenho uma porção da palavra de Deus para compartilhar com você. Por favor, irmãos, preste muita atenção, não deixa nada tirar a sua atenção, tá bom? Eu ouvi uma vez de um pastor isso na minha conversão. E eu guardei que uma palavra que sai do altar pode mudar a sua vida. É verdade? Então não perca nada do que vai ser falado aqui. Eu prometo que eu não vou te cansar. Eu vou ser bem objetivo, tá bom? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto que faz parte do maior livro da Bíblia Sagrada, que é o livro dos Salmos. Os Salmos, que é o hinário do povo de Israel. Salmo de número 23, que eu confesso que fazia muito tempo que eu não lembrava deste salmo. Ardeu no meu coração enquanto eu estava ali sentado. E este salmo, ele não só é o salmo mais conhecido deste livro, mas eu me arrisco a dizer que ele é o texto mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Quem aqui não tem o Salmo 23 de cabeça, né, irmão? Na verdade, não precisa nem ser crente para lembrar desse salmo aqui. Ímpios guardam esse salmo na mente, ainda que não dê resultado, porque nós sabemos que o resultado é para quem nasceu de novo. Mas corre até o risco do culto terminar e a gente for lá para fora e passar um carro. O Salmo 23 está estampado no vidro dele, né, pastor? Porque de fato é um texto extremamente conhecido da Bíblia Sagrada. Mas eu quero te dizer nessa noite que mesmo em meio à simplicidade desse texto, ele possui riquezas profundas que nós temos para nós. Eu quero compartilhar com você aqui. Nós sabemos que o autor desse salmo, ele é o rei Davi. Davi foi o maior rei que Israel teve a oportunidade de ter. E Davi, na verdade, é a cara de Israel. Foi Davi que fez de Israel uma nação, oficializando Jerusalém como capital do país, capital da nação.
Só que, assim como eu sempre gosto de dizer, olhem para mim aqui, irmãos, olhem para mim. Assim como eu sempre gosto de dizer, os salmos eles não são louvores jogados ao vento. Salmos não foi escrito para tornar os salmos bonitos. O salmo não é simplesmente bonito. Cada salmo ele carrega história, ele carrega testemunho. Deus não dá louvor só para você dizer que o louvor é bonito. Deus dá um louvor debaixo de um testemunho. Por isso que muitos desses salmos eles foram criados, entoados debaixo de lágrimas, debaixo de testemunho. Pode ter certeza que nos piores momentos da sua vida vai surgir um louvor aí profundo. Pode ter certeza que nos piores momentos da sua vida vai surgir uma mensagem para quem prega profunda, porque é nesses momentos que Deus extrai de nós virtudes que a gente tem, não sabe. E o Salmo de número 23 ele também carrega uma história e um testemunho fortíssimo. O Salmo de número 23 foi entoado por Davi enquanto ele estava no campo. Ele estava onde? Isso, ele estava no campo. Pensa, o menino com a harpa na mão, louvando ao Senhor. O Salmo de número 23, na verdade, é o testemunho de Davi no seu dia a dia. Porque nós sabemos que Davi, assim como Moisés, antes de pastorear o povo, pastoreou ovelhas. Pastoreou o quê? Pastoreou o quê? Ovelhas. Exatamente. E este salmo ele vai surgir com o objetivo de Davi nas entrelinhas colocar o seu dia a dia. Quando você ler este salmo aqui, por favor, lembre-se disso. Cada verso, do verso 1 ao verso de número 6, é um testemunho, a experiência de Davi do pasto. Só que a beleza deste salmo, o salmo do bom pastor, o salmo 23, a beleza dele é que ele foi escrito por um pastor, porém ele reconhece que acima dele existe aquele que é o pastor dos pastores, que nós o chamamos de Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Senhor dos Exércitos. Enfim, ele reconhece que acima dele existia uma autoridade. E nós vamos aqui destrinchar aqui, ainda que rapidamente, alguns versos. E Davi, colocando aqui as suas experiências como pastor de ovelhas, ele logo já inicia no primeiro verso, que é o mais conhecido de todos, que na hora que eu pedi para mim já apareceu ali, já está até no telão. O Senhor é o meu pastor, nada. Pois bem, quando Davi inicia esse cântico, ele inicia este louvor, ainda que no campo, cuidando de ovelhas, o livro das crônicas, o segundo livro vai dizer que ele cuidava de ovelhas malhadas, ovelhas com manchas. Quando ele começa este louvor, ele já inicia dizendo que Deus, o Senhor, é o pastor dele. Olha, e qual é a importância disso, Robson? É Davi dizendo que ainda que ele esteja no pasto, ainda que ele esteja no local isolado, ele não é um Zé Ninguém, não é uma ovelha desgarrada, não é qualquer um no canto, muito pelo contrário, ele tem um dono, e o dono dele é o Senhor dos Exércitos. Talvez você esteja olhando para mim falando, Robson, mas isso aí é extremamente simples para você que talvez não está passando pela acusação do maligno, porque eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que entrou nesta casa debaixo de maldição, e o diabo dizendo assim, olha, você não é ninguém, nem a sua família gosta de você, nem a sua esposa, nem o seu esposo, olha para você, ninguém te dá valor. Aí Deus prepara um culto tão tremendo como esse, né? Te traz para cá para dizer, pois para mim você tem valor, você tem um dono. Diga glória a Deus. Repete comigo, eu tenho um dono. Pois bem, segura glória aí. Ter Deus como dono traz benefícios que quem não tem Deus como dono não tem. Repito, ter Deus como dono traz benefícios, traz promessas, traz questões que só nós que temos Deus como dono possuímos. Como assim, Robson? Primeiro de tudo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso dono. Quando Deus visita Abraão, Deus vai dizer, olha só, Deus pastoreando, diga Deus pastoreando, porque Deus pastoreia.
Deus pastoreando, ele chama Abraão e diz: olha só, a ovelha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas espera aí, quando Abraão ele ia colocar o pé para fora de casa, quando ele ia colocar o pé, varão, Deus falou: pera, calma. Se você vai ver em Gênesis 12, ele vai dizer assim: calma, é uma analogia obviamente, calma que a partir de agora eu sou o teu dono. Como o teu dono, eu não vou dispensar você para fora da casa do teu pai de qualquer forma. Muito pelo contrário, eu sou teu pastor agora, Abraão. Logo, eu vou liberar duas promessas sobre a sua vida. Qual? Olha o Deus pastor falando com Abraão. Primeiro, eu sou o teu escudo. Segundo, eu sou o teu galardão. É Deus dizendo para Abraão: Abraão, a partir de hoje eu sou o teu dono. Logo, a partir de hoje, você obedecendo a minha voz, eu te guardo, eu te protejo e eu sou a tua recompensa, Abraão. Assim como Deus pastoreou Abraão e nos pastoreia, Deus também pastoreou o povo hebreu, o povo de Israel. Olha só, eu estou falando para você que Deus ele é o nosso pastor. E olha só o que é ter Deus como pastor. Deus arranca as ovelhas do Egito, coloca no deserto para ensinar o povo a cultuar, se relacionar. Só que Deus se manifestava como pastor. Como assim, Robson? Deus vai cuidar e vai dizer para Moisés: Moisés, a partir de hoje vocês vão fazer um tabernáculo. Olha o pastor dos pastores, hein? Faça um tabernáculo, faça uma arca da aliança, porque a arca da aliança é o sinal do concerto, da aliança entre Deus e o povo hebreu. Só que dentro da arca, segundo a Bíblia, vai dizer que a arca era feita. Estou falando para você que Deus é o nosso pastor. Diga glória a Deus. Só que a arca, segundo a Bíblia, ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Isso aqui aponta para duas coisas. Pergunte qual? Primeiro, a madeira da Bíblia aponta para a natureza humana. Por quê? Vem da árvore. E o próprio Jesus, quando ele cura o cego, ele passa a mão no olho do cego, ele diz: o que você está vendo? Aí ele vai dizer: eu vejo os homens como? Opa, olhou o mundo espiritual, deixa ele calcular aqui. E agora? Agora eu estou vendo os homens andando normalmente. O próprio salmista vai dizer: onde colocar a planta dos vossos? Mas ninguém aqui é árvore, mas o mundo espiritual você é. Tanto que João Batista vai dizer assim: árvore que não der fruto é arrancada, lançada no fogo. Mas a que der, ela é podada para que dê mais fruto. Porque a madeira aponta para o ser humano, mas o ouro aponta para as coisas divinas, celestiais. Por isso que Deus falou: faça de madeira, mas reveste de ouro. Você só está aqui nessa noite, não é por causa da madeira, não é por causa da força da carne. Você só está aqui porque você é revestido do Espírito de Deus, por dentro e por fora. Vamos lá. Só que eu estou falando que Deus é o nosso. Diga pastor bem forte. Isso, Deus é o nosso pastor. Só que dentro da arca, olha o cuidado de Deus. Agora eu vou começar a falar devagar. Olha o cuidado de Deus. Deus vai pastoreando e vai dizendo assim: olha, só que dentro da arca, coloca três coisas. Quais? Coloca na arca, porque eu estou pastoreando o povo, preciso que o povo entenda que eu estou no meio deles. Coloca três coisas. Eu vou te usar aqui nessa noite bastante, hein? Repete comigo aí: o maná. Não, tá fraco. Repete aí: o maná, vara de Arão, as tábuas da lei. Três sinais de que Deus estava pastoreando o povo. Por que, Robson? Olha só, as tábuas da lei. O que isso quer dizer, Robson? É Deus dizendo para o povo: quem está na minha presença e é a minha ovelha, nunca fica sem direcionamento, porque quem é ovelha de Jeová tem direção para ele. Diga aleluia. Segundo, tinha lá a vara de Arão que floresceu no deserto. Diga aleluia. Agora isso aqui só dá glória quem está muito crente, viu? Se estiver titubeando, acho que não vai dar não. Porque a vara de Arão que floresceu no deserto foi o seguinte: isso é sinal de que Deus está pastoreando o povo. Deus vai dizer assim: Moisés, eu vi a murmuração, e líder passa muito por isso. Eu vi a murmuração do povo quando você levantou Arão. É assim, não é quem já passou por isso? Ela? Não. Já passou por isso, gente?
pelos dedos. Não, mas ele, não, eu prego mais. Já passou por isso já? Mas ela, não, nem sabe louvar. Quem já passou por isso? Levanta a mão aí. Ficou com medo de levantar e se denunciar, né, crente? Pois bem, Arão foi a mesma coisa. O povo olhou e falou: o quê? Arão, sacerdote, irmão de Moisés, nepotismo. Moisés está usando da sua autoridade para levantar da própria família. Deus olhou e falou: ouvi, não gostei. Aí o texto vai dizer que ele diz assim: ó, Moisés, faz o seguinte, eu ouvi a murmuração. Olha Deus pastoreando, olha só, ouvi a murmuração do povo. Faz assim, Moisés, pega 12 varas. Quantas varas? 12 varas em terra. No dia seguinte vocês voltam. A vara do homem que florescer é o homem que eu escolhi, porque na presença de Deus, Deus confirma que chamou. Diga glória a Deus. Olha os 12 varas. Eu estou sentindo Deus nesse altar aqui. 12 varas representando cada tribo. Olha só os murmuradores. Enterra outra. Porque a murmuração deixa a gente cego, né? Enterra outra. Quando foi no dia seguinte, só de Arão tinha florescido. A questão é por quê? Pergunte, por que, Rob? Desse jeito não dá. Pergunta, por que, Rob? Por que elas não floresceram? É simples, porque vara de murmurador não floresce. Mas vara de quem Deus chamou pode voltar amanhã, depois da manhã, ela está florescida. Você pode levantar sua mão para o alto e exaltar esse Deus. Vou dar um minuto para você entrar, louvores a Deus aqui nessa noite. Deus vai confirmar que é na vida de alguém aqui. Eu não sei que guerra é essa que você está travando com alguém dizendo, mas ele, mas ela. Deus está dizendo, fique em silêncio, não abra a boca, porque a tua luta não é contra carne nem sangue. Fique em silêncio, porque Deus vai confirmar. Sério, minha filha. Olha só, Deus pastoreando. Não se preocupa não, Deus chamou, Deus responsabiliza. Deus se responsabiliza. Terceiro, para encerrar essa parte, na arca tinha um vaso de ouro com maná. Com o quê? É Deus falando, quando eu pastoreio, eu dou provisão para o meu povo. Mas o negócio nem é isso. E chama a atenção da gente é que o maná é o seguinte: Deus todo dia mandava um maná. Sim ou não? Quem recebeu o maná de Deus hoje aqui? Eu recebi, senão nem estava aqui. Todo dia Deus dava um maná para o povo. Só que Deus colocava uma vírgula. Come, vírgula, não guarda para amanhã não. Mistério, né? Já pensou Deus falar assim, ó, Deus te dá R$1.000 agora, 1.000, mas não usa tudo hoje. Ou melhor, mas usa hoje, guarda para amanhã não. Aí tome, R$1.000 gastado hoje. Por que Deus está fazendo isso para o povo? Para o povo entender que quando Deus chama, Deus fortalece a fé da pessoa. Creia, deu hoje, amanhã vai ter também. É Deus ensinando. O problema é que tinha uns murmuradores. Você tem bode, né? Sim ou não? Sim. Sempre tem, irmão. Eu sei que não tinha terra na época, mas suponhamos que alguém ouvia Deus falar o quê? Não guardar para amanhã. Não, vou guardar tudo aqui, ó. Quem está vendo mesmo? Sabe o que acontecia no outro dia? O maná amanhecia podre. A questão é que na arca passou 40 anos, o maná não apodreceu. Lá fora passava um dia, o prazo de validade vencia. Na arca, 40 anos. Porque quem está na presença de Deus não morre e não tem prazo de validade. Mas isso é para quem habita. Ou você pensa que o Salmo 91 é para todo mundo? Salmo 91 todo mundo lembra, né? O que está escrito lá? Vou usar um varão aqui, vamos lá, cheio de Deus. Fala para mim, o que está escrito lá? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Mas é para quem habita. Não é para quem vem, vai, não sabe o que é da vida. Hora está crente, hora não está, hora está quente, hora está frio. Tu sabe. Essa promessa não é para você não, crente. Essa promessa é para quem tem compromisso, para quem apanha, é afrontado, é caluniado, mas está de joelho dizendo, Jeová, eu não largo a tua presença. Para você tem descanso, diz o Senhor.
Ó, vamos lá, vou correr aqui. Diga experiências. Só por três experiências. Davi tinha um dom. Nós temos um dom. Só que o verso de número 4, coloca no telão, por favor, que nós lemos nessa noite, e é aqui que eu quero me ater. O verso 4 guarda mistérios muito profundos, porque aqui Davi coloca mais das suas experiências. E o texto vai dizer: ainda, olha o pastor Davi se colocando no lugar de ovelha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diga comigo: vara, cajado. Vou correr aqui. Vara, cajado. Vara, cajado. Quando Davi ele fala isso, Davi ele sabe muito bem porque ele está dizendo isso. Afinal, são experiências dele. Eu não sei se você sabe, mas o cajado do pastor, dobra a sua atenção. O cajado do pastor ele possui 3 funções. Quantas funções? 3. Isso. O cajado do pastor possui 3 funções. 2, Davi coloca aqui. 1 não. Quais são as funções, ó? Vou falar, você repete. Diga de novo: vara, cajado, lança. Pronto. São os 3 componentes, pastor Rodrigo, que o cajado do pastor ele possui: vara, cajado e lança. A vara, ou melhor dizendo, o cajado, que você sabe, é a parte superior. Usa aí a sua imaginação, aquele ponto de interrogação, sabe? Já a vara é a parte inferior. A lança ficava escondido. O pastor de ovelha não andava mostrando a lança para todo mundo a todo momento. Não, a lança ficava escondida porque Michel tinha um encaixe no cajado. Quando os lobos eles se aproximavam do rebanho, o pastor de ovelha pegava o cajado, deslocava ele, desencaixava ele, aí a lança afiada se manifestava. A lança é para proteger o rebanho dos lobos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas Davi não falou de lança. Por quê? Porque o negócio aqui não é com o lobo, o negócio aqui é com ovelha. Então das 3 funções, 2 Davi coloca: cajado e vara. A questão é, por que esses 2 componentes eles vão trazer consolo para Davi? Por que, Robson? Vamos lá. Aperte seu cinto aí agora, porque a gente vai dar glória aqui juntos aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Davi vai dizer que o cajado traz consolo para ele. Para que o pastor de ovelha ele usava o seu cajado? Quando a ovelha, olha só, quando a ovelha estava caminhando, andando, junto com o rebanho, junto com o pastor, obviamente, nós estamos falando de desertos da vida, de lugares apedregados, nós não estamos falando de lugares asfaltados, lugares onde tem buracos, tem penhascos. Então quando a ovelha ela vinha a cair em algum buraco, cuja mão do pastor não alcançava ela, aí o cajado entrava em ação. Porque aí ele pegava o cajado, varões, e ele ia até a ovelha e trazia ele para perto dela. E é Davi dizendo assim: por que o cajado traz consolo para mim? É Davi dizendo: porque ainda que eu caia nos abismos da vida, o cajado dele vai me buscar. Por isso que o profeta vai dizer assim: Deus é Deus de perto e Deus de perto e Deus é Deus dizendo para mim e para você: não tem abismo tão profundo que o meu cajado não vai te buscar. Não pode aqui a sua mãe exaltar esse Deus? Eu estou ministrando para alguém que entrou num abismo. Sua vida virou uma bagunça. Só que Deus está dizendo: tem cajado nessa noite. Deus vem te resgatar, diz o Senhor. Adora Jesus aí. Vamos lá, para a gente encerrar. Segundo, a vara. Olha, qual era a importância da vara? Aqui o negócio estreita, porque o cajado é resgate, a vara é disciplina. É pronto, isso não é glória não. O cajado é resgate. Deus resgata.
vara é disciplina, Deus também disciplina. Apocalipse vai dizer que ele corrige, repreende aquele que ele ama. Então é o amor dele por você, crente. É igual a nossa mãe, né? Eu quando era criança eu apanhava que só, irmão. As crianças de hoje não apanham, não é possível. As lembranças que eu tenho é do chinelo da minha mãe pulando assim, ó, parecendo Matrix, passando do lado assim, ó. Apanhava. Por quê? Disciplina. E quando que era utilizada a vara? Primeiro ponto, a vara contava as ovelhas. Segundo, nós sabemos que todo rebanho tem os bodes, sim ou não? Porque a igreja é um povo dentro de outro povo. Guarda isso. A igreja é um povo dentro de outro povo. Mateus 25 vai dizer que são 10 virgens, 5 prudentes e 5. Pronto, Paulo fala a Timóteo que numa casa tem 2 tipos de vaso: vaso de honra e vaso de pronto. Mateus capítulo 13, Jesus vai falar que no mesmo campo tem joio e tem trigo. Então é um povo dentro de outro povo. Ou você acha que Deus ele se encanta com números? Com números você me engana. Jeová você não engana, não. Povo de Israel florescendo, entre aspas. Nem todo crescimento é saudável. Tem crescimento que é inchaço. Esses dias aí saiu uma pesquisa do IBGE dizendo que o número de evangélicos aumentou de forma assustadora no Brasil. Mas nem todo mundo é crente mesmo. É um povo dentro de outro povo. Isaías disse ainda que Israel seja como areia, só quem se guarda vai ser salvo. Não pode ser muito, mas é só quem se santifica. Diga glória a Deus. Então no mesmo rebanho tem bode, tem ovelha. Diga, ovelha, tem bode. Quem é ovelha da glória a Deus? Quem é bode da glória a Deus? Oh. Calma aí, irmão. Deus vai transformar esse negócio aí, viu? Diga glória a Deus. No rebanho, quando eu estou falando da vara, olha Deus pastoreando. Quando as ovelhas elas iam juntas, se alguém já pastoreou aqui já sabe disso. Elas iam indo juntas, algumas, hora ou outra saía do trigo. Essa não é. Porque a ovelha é extremamente obediente, mas sempre tem uma ou outra que desvincula um pouco. Quando uma saía do meio do rebanho, aí o pastor Davi vinha pegar a sua vara, ia até a ovelha. Tem ovelha aqui nessa noite? Tem ou não tem, crente? É com você então que Deus está falando, é comigo. Davi ia, pegava a vara e batia nas perninhas da ovelha, como forma de disciplina para ela voltar para o rebanho. Só que o problema é que quem perdeu a visão, perdeu. Você já falou com alguém que se desviou? Se não tomar cuidado, você fica mais perturbado que ele, né? Porque perdeu a visão. Também conheço Bíblia, eu sei disso. Quem já passou por isso? Já passou? Tentando evangelizar de novo alguém que já conhece a palavra. É tenso, irmão, o negócio é estreito, porque perdeu a visão. A ovelha que queria se desvincular do rebanho, ela com a vara voltava, aí depois ela tentava de novo. Na segunda tentativa, o que o pastor fazia? Agora não era mais as pancadinhas, não. O pastor ia de novo na ovelha, pegava ela, colocava em cima da rocha e começava a bater nas patas dela até causar feridas. As feridas sendo abertas, ele começava a fazer um curativo em seguida. Por isso que Jó vai dizer: Deus faz a ferida, mas ele sara a nossa ferida. Depois disso, o pastor, olha só, você dá um glória nas fortes. Depois disso, o pastor pegava a ovelha que estava ferida por ele, não era o diabo não, era o pastor da ovelha. Porque tem ferida que não é o diabo, não adianta falar o diabo também, é Deus que está tratando com a ovelha. O pastor colocava a ovelha, eu estou sentindo uma graça aqui em cima desse altar. Colocava a ovelha nos ombros e carregava ela até ficar sarada de novo e colocar no meio do rebanho. O que isso quer dizer, Robson? É Deus dizendo: mas nem que eu te fia, mas eu não te pego para o mundo mais. É você representar esse Deus? Quando é Deus falando para mim que está aqui, mas nem que eu toque, mas para as drogas não volta, para a cachaça não volta, para a macumba não volta. É Deus dizendo: eu toco, mas eu não vou te perder. Há um tratar de Deus aqui nessa noite, meu amigo.
Eita! General de guerra está nessa casa aqui. Eu vejo Deus medindo aqui esse povo. Lembra do que Deus falou lá em Daniel 5 para Belsazar? Te medi e achei falta em ti. É Deus dizendo: não estou medindo alguém aqui, vamos ver se está em falta. Se tiver, vai descer para a olaria. Se não tiver, dá mais glória a Deus aí e glorifica o nome de Jesus. Para nós terminarmos, eita, Jesus está tratando com alguém aqui. Verso 5 eu encerro para não te cansar. Ele vai dizer: preparas uma mesa perante os meus. Agora esse negócio é forte demais, irmãos. Unges a minha cabeça com óleo. Quem quer ser ungido por Deus aqui? Quando Deus coloca a mão, acontece isso, ó. O meu cálice transborda. Por que transborda? Porque Deus nunca dá para ficar só para você. Pega quem está do lado, diga glória a Deus. Só que o problema é que Davi vai colocar duas questões aqui. Experiência, estou falando de experiência. Davi primeiro vai se lembrar de quando Deus o honrou na presença de quem não queria que ele fosse honrado. Só que não é só isso, também é uma experiência no pasto. Por que, Robson? Porque o óleo tem profunda importância para a vida de uma ovelha. Eu sei que você já está imaginando que eu estou falando de unção. Sim ou não? Sim ou não? De fato, o salmista no Salmo 133 vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Diga glória a Deus. E quando que o pastor de ovelhas, vou encerrar, ele usava o óleo? Quando ele ungia a cabeça das ovelhas. Eu estou falando aqui, tem crente que já sabe. Glória a Deus, aleluia. Diga tratamento. Você está entendendo que Deus está tratando com alguém aqui? Você não deu glória porque você está com medo, né? Deus está tratando com alguém aqui nessa noite. Uma ovelha que está meio. Jesus conhece a gente, né? A ovelha, quando. Olha só, eu estou falando de um local que não é bom como esse. Eu estou falando de um lugar, Oriente Médio, 40 graus na sombra, se é que tem sombra. Lugar difícil de andar, lugar propício, e eu preciso que você entenda isso, lugar propício a ataques diabólicos. Como assim, Robson? Você sabe que a ovelha, ela recebia ataque de moscas, de insetos, durante a caminhada no deserto, durante a caminhada com o rebanho. Quando a ovelha ela andava, por causa do calor, os insetos tentavam entrar em dois buracos. Você sabe quais são? Diga comigo bem forte: nariz, ouvido. Pastor, a ovelha ela recebia esses ataques. Os insetos e moscas tentando entrar no ouvido e no nariz da ovelha. Ouvido e no nariz. Ouvido. Vamos espiritualizar esse negócio? Porque quando eu falo de inseto, mosca, eu estou falando de seta do maligno. O negócio é tão sério que a visão diabólica é na cabeça. Cabeça. Diga de novo: ouvido, nariz. Todo mundo que se afasta e esfria na fé passa por esses dois processos. Porque nada é do nada. Ninguém desvia do nada, sim ou não? Ninguém abre mão das promessas do nada. Porque o diabo mirou o ouvido e o nariz dela. Por que o ouvido? Irmão, sabe muito sério? Quando um inseto entrava no ouvido de uma ovelha ou no nariz, a dor era tão grande que ela passava a bater a sua cabeça na rocha mais próxima. Algumas vinham óbito porque o crânio quebrava. A questão é por que o diabo mirava no ouvido e no nariz. Assim é alguém que desvia. Primeiro, ele tapa o ouvido. Por que ele tapa o ouvido? Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvido. Pode ver que uma pessoa que está querendo se afastar, o primeiro sinal que ela dá é não ouvir mais conselho. É desse jeito ou não é? Tenta aconselhar quem está espiando na fé. Os pastores sabem. Tenta dar conselho para quem já está com o ouvido tampado. Não tem. A seta entrou já. Segundo, diga nariz. Nariz é para sentir. Porque quem não está ouvindo mais, também não sente mais a presença de Deus. Aí um culto poderoso como
como esse, o irmão do lado dando glória, dando aleluia, falando em línguas, pulando, levantando a mão, e a ovelha lá, não estou sentindo nada. É lógico que o diabo já entrou na brecha que tu deu para ele, você vai sentir o quê, crente? Porque eu estou falando de brechas, diga brechas. Tem crente aqui que tem essas duas brechas. Ouviu o que não é para ouvir e agora não sente mais a presença de Deus. Quando uma ovelha, ela sentia isso, ela batia a cabeça, porque a dor era grande. Aí vem Davi. Quando ele via a ovelha batendo a cabeça ali, batendo a cabeça do lado, ele entendia, já sei. Está faltando óleo. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Quando Davi viu uma ovelha indo para lá, toda indecisa, uma hora está aqui, uma hora está lá, mas estava congregando aqui, já estava lá. Meu Deus! Mas foi congregar no outro lugar, já está aqui, pulando de galho em galho, não sabe para onde vai, sem decisão nenhuma, não sabe o que é da vida, não se decide. Está faltando óleo, mas hoje tem óleo da parte de Deus aqui nessa casa. Deus vai derramar o óleo da unção. Para quê? Para despedaçar todo o jogo do Senhor. Pede, fala para esse crente aí, tem óleo para você hoje. Pergunta se ele quer. Quem quer dar glória a Deus? Deus está tratando com a gente. Fique em pé, por gentileza, fique em pé. É dessa forma, varões. Quando você vê alguém batendo a cabeça para lá e para cá, eu não sei se eu vou hoje não. Eu acho que eu vou. Eu não vou. Eu não sei se eu quero ser crente. Eu não sei se não. Eu não sei se eu congrego lá. Está faltando unção. Mas Deus ele vai abrir, rasgar os céus sobre a tua cabeça e vai derramar essa unção. Agora para eu terminar, vou passar a oportunidade. Olha só, para a ovelha aceitar isso, é porque ela está exalando um cheiro que não é para exalar. Aliás, você sabia que no mundo espiritual, agora você fala que eu estou viajando, mas é bíblico. E sabia que no mundo espiritual você cheira? Olha lá, respondeu. No mundo espiritual o crente tem cheiro, crente. Paulo fala assim, vós sois o bom perfume de Cristo. Se passar na rua voltando para casa, tiver demônio lá, vai sentir bem. Alguém aí passou com uma unção diferenciada. Alguém tem a presença de Jesus aí, diga glória a Deus. Agora o problema é que uma ovelha que não escuta e não sente, não está cheirando a Cristo. Está cheirando o quê? Carne. Então Deus está dizendo, hoje é noite de decisão. Ou você cheira a carne, ou você cheira a Cristo. Os dois não dá. Ou é pecado, ou é santidade. Os dois não dá. Ou é conversão, ou não se converte de vez. O que Deus quer é decisão, irmão. É Deus dizendo, em cima do muro não dá. Porque é difícil ouvir uma mensagem dessa, terminar o culto e voltar para as mesmas práticas. Para que veio? Deve inovar na raça de regra. Mateus capítulo 13, Jesus fala da semente. 4 terras, 3 deu errado, uma deu certo. Eu vou terminar aqui. A primeira terra que recebe a semente, diga palavra, caiu no meio do caminho. A terra recebeu e não entendeu. O diabo veio e tomou. Tem crente aqui, infelizmente, isso é uma realidade em qualquer lugar. Tem crente aqui que está ouvindo, está recebendo, mas lá fora o diabo vai tomar tudo. Mateus 13, está escrito: a segunda terra, a semente cai. Texto diz que caiu entre as pedras. Qual que é o problema dessa? Jesus vai dizer, aquela não tinha raiz. Aí como o diabo se manifestou? Como o sol. Como o quê? Porque o sol queima. Olha só, é uma linha isso aqui. O diabo olhou e falou, não tem raiz. Se eu cansar, ela para. Terceiro, Jesus fala que a semente caiu entre os espinhos. Diga, os espinhos. Só que Jesus fala, mas os espinhos cresceram. Espinho na Bíblia fala de pecado. É pessoas que recebem a palavra, mas lá fora alimenta o pecado. Só cresce o que você alimenta, cara. É Deus dizendo, hoje é noite de decisão. Ou vai cheirar carne, ou vai cheirar Cristo. Os dois não dá. Ou vem para o exército de Cristo que está aqui nessa noite, ou se decide de Jeová, eu sou fraco, sou falho, sou pecador, mas me ajuda, Jeová. Ou vem,
do Senhor. Fecha os teus olhos. Eu vou orar pela tua vida e vou encerrar. Pai, eu quero louvar o teu nome. Eu quero te exaltar porque o Senhor é bom, meu Pai. Tu és o nosso bom pastor. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso em João capítulo 10. O Senhor deu a vida por nós, as suas ovelhas. Pai, hoje é noite de decisão, meu Pai. Eu sei que é um congresso muito lindo, animado, mas o Senhor fala no congresso também, meu Pai. Não é só pular o Senhor, não é só a gente ficar animado, não. É uma noite de decisão da nossa parte, porque o Senhor quer que nós geremos frutos, e segundo a tua palavra são frutos de arrependimento. Pai, abençoa o teu povo, continua trabalhando no meio no seio da tua igreja. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Guarde esta palavra, guarde. Diga comigo bem forte: hoje é noite de decisão. Eu profetizo que você não vai conseguir dormir enquanto você não consertar esse altar aí com Deus. Carabúcia de répia. Mas tem pessoa que não vai, pastor, vai virar um dia. Deus vai trancar esse som, não se decida, decida. Deus abençoe sua vida. Terminando o culto, estaremos ali fora vendendo torta de limão. Passa ali, irmão, nos ajude. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar. Bom, obrigado. Glória a Deus. Mais forte as palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mensagem de Deus abençoe o pastor Raul, essa mensagem poderosa nessa noite. Tem alguém nessa noite para retornar?